Vamos pregar a palavra de Deus, então. Irmãos, queria fazer umas perguntas interrogativas aqui, questionadoras. Você evangeliza? Você já evangelizou? Se você evangeliza ou já evangelizou, quais são as razões por que você não evangeliza? Quais são os motivos? Quais são as razões? Geralmente, as pessoas sempre têm alguns motivos que fazem com que elas não evangelizem. Mas a evangelização é uma tarefa da igreja, pertence à igreja e a igreja que deve exercer essa tarefa. Nós não esperamos que ninguém faça isso em nosso lugar. Cabe à igreja proclamar o evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas e todas as criaturas. Esse texto que eu li, ele pode ser considerado e examinado e estudado por diversos ângulos. De acordo com a perspectiva que eu desejo expor, eu posso expor esse texto. Nesse texto, nessa noite, eu gostaria de olhar pela perspectiva da evangelização. Eu creio que aqui nós temos e encontraremos boas e ricas lições que nos ajudam a entender essa tarefa, a forma, o processo que essa tarefa se dá. Aqui, em especial, a tarefa da evangelização pessoal, porque existe a evangelização de massa, eu creio. Inclusive, esse texto de Atos 8 fala disso, quando o próprio Filipe, antes, estava fazendo evangelização de massa, ou seja, com muitas pessoas, lá em Samaria. Logo no capítulo 8, na introdução, falava disso. Mas aqui a forma de evangelização muda, no sentido de que ele vai evangelizar um indivíduo, uma só pessoa. E esse processo de evangelização que ocorreu, a descrição disso, é excelente para a gente tirar lições. O tema da mensagem, então, é exatamente isso. Lições de um evangelista, já que Filipe entrou para a história, para o hall da história, como Filipe, o evangelista. Então, nada melhor do que aprender com ele essa ideia, essa dinâmica da evangelização, de como se dá a evangelização. Então, eu quero, nessa noite, falar de 5 princípios que eu pensei desse texto sobre o ato de evangelizar, o ato de falar do evangelho. 5 princípios, 5 lições que eu tiro daqui sobre evangelização. O primeiro temos que nos dispor a evangelizar. Temos que nos dispor a ir e falar do evangelho às pessoas. Irmãos, quem conhece o livro de Atos sabe que a dinâmica de Atos, escrita por Lucas, é de uma ação de dentro para fora. Ou seja, o livro de Atos começa com a igreja, e a igreja num pequeno grupo de pessoas, de 120, e uma ordem que lhe é dada, que mais recebereis o poder sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E o escritor Lucas vai narrar exatamente essa ação da igreja em sair de Jerusalém e ir avançando, rompendo as barreiras culturais, étnicas e geográficas. Então não tem como fazer evangelização parado, irmãos. Não tem. Não há como. Não há como evangelizar se não ir, se não sair. Inclusive, a grande comissão nos ensina a fazer discípulos indo. Embora muita gente ache que o imperativo está em ide, na verdade o imperativo está em fazer. Como é que você faz? Indo, que é o particípio que dá a ideia de como você realiza a grande comissão. Então, indo, não tem como não evangelizar sem não ir, sair. A igreja fez isso. E aqui nós vemos esse princípio claramente na estratégia do Espírito Santo para a evangelização. Porque Filipe estava em Samaria. E então vem um anjo e diz, olha, Filipe, se dispõe e vai. Dispõe-te e vai. Curioso, amados, aqui a gente meditar sobre um anjo dando uma ordem dessa, um direcionamento desse. Por que um anjo, né? Porque essa questão do anjo. Eu entendo aqui que o anjo não tem
a sua função de evangelizar. Não é chamado para isso. Não é da função angelical falar do evangelho, evangelizar. Porque Deus não criou com esse propósito, não deu essa missão para ele. E eu entendo também porque ele não compreende, embora ele é fruto da graça, porque sabemos que os anjos são eleitos, ele é fruto da graça, ele não é fruto de uma graça redentora como nós somos, no sentido de que ele não experimentou a condição de perdido e de resgatado. Então é o anjo que dá essa ordem a Filipe, para ele ir. E a ideia que o anjo passa é que ele tem que sair. Sai, Filipe, e se dispõe ao sul da Gaza. Irmãos, não é fácil a distância, não. Mais ou menos 110 quilômetros. Filipe teria de caminhar, isso mesmo. Eu não sei se é daqui para Icapuí, mas é por aí, irmãos. É uma caminhada longa. Ele tem que sair, caminhar em direção àquela região onde o anjo estava determinando para ele ir lá evangelizar. E o texto ainda nos diz a ideia de como é que tudo se processou. Primeiro o anjo diz, dispõe-te. Essa palavra, essa expressão é muito corriqueira nas Escrituras. Quando a gente lê no Antigo Testamento, sempre quando Deus chama alguém, essa expressão, ora ele chama um profeta, ora ele chama alguma coisa, alguém para uma missão, sempre tem essa ideia de dispor. A palavra dá a ideia de disposição de ânimo, de levantar-se. Não que Filipe estivesse abatido, caído, mas que a ideia é que para aquilo que eu estou mandando você fazer, tem que haver disposição. Para aquela missão, você tem que envolver esforço. Dispõe-te, levanta-te e vai. E a resposta de Filipe, qual foi? O texto é limpo e seco. Ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. Então, amados, eis aqui o primeiro princípio fundamental para a obra da evangelização. É preciso ir. É preciso sair. É preciso ir aonde as pessoas estão. Isso é um princípio basilar, básico demais. E essa deve ser a nossa tarefa também. Devemos ir onde os pecadores estão. Devemos ir aonde as pessoas estão, ir além. E para isso, eu acredito que a mesma disposição temos que ter. Sem disposição, não vamos. Sem prontidão e obediência, não vamos. Muitas pessoas não evangelizam por causa disso, que não se dispõem a ir. São relapsos, são preguiçosos, são negligentes. Apesar de ser verdade que Deus é o autor da salvação, e de que Ele não precisa de nós, isso não implica, consequentemente, que não precisamos de evangelizar. Não é verdade, irmãos? Nós cremos que Deus é o autor da salvação. Cremos. Cremos que Ele é autor e consumador. Mas, muitas vezes, essa ideia tão preciosa, tão bíblica, é muitas vezes usada para nós para uma espécie de comodismo. Sejamos honestos, irmãos. De uma espécie de... o que será, será. Que será? Não é bem assim. Deus vai usar instrumentos e Ele usa as pessoas, evangelistas. E aqui Ele usa um evangelista e Ele manda ir e Ele diz, dispõe-te e vai. E é assim que o Deus gracioso, autor da salvação, salva, enviando pessoas, mandando pessoas, levantando pessoas para pregarem o evangelho. Então, como é que as pessoas vão crer se não há quem pregue? Então, é necessário entender que a obra da evangelização inicia-se com Deus e Deus usa instrumentos para que ela se concretize. Devemos sair. Deus decretou aqueles que irão ser salvos, mas o mesmo Deus decretou os meios pelos quais esses serão salvos. E Deus usa nós como esses meios de evangelização. Segunda lição que eu tenho desse texto, amados, é que temos que entender que Deus prepara os seus. Temos que entender que Deus prepara os seus. Uma das coisas que deve mais animar a nós, como cristãos, é que Deus vai adiante de nós na obra da evangelização.
Isso deve ser encorajador para nós. Deve ser animador. Ou seja, o Deus soberano que nos chama, dispõe-te e vai, ele vai à frente de nós, preparando as pessoas às quais irão se converter. Deus é aquele que está à frente de nós. E essa visão da soberana graça de Deus deve ser encarada como um profundo estímulo para nós, irmãos, a evangelizar. Deve ser encarado como encorajamento ao esforço evangelístico. Porque é o mesmo Deus que levanta o evangelista, que manda um anjo e de lá dispõe-te, vai ao sul da Gaza. Obviamente Deus não disse precisamente o que ele iria fazer, apenas ele vai obedientemente. Deus estava antecipadamente operando graciosamente, soberanamente, para que aquele esforço evangelístico redundasse numa maravilhosa conversão. E esse aqui é o segundo lição que eu tiro sobre a obra da evangelização. Confiemos, amados, e nos entusiasmemos na obra da evangelização, porque do lado de nós está um Deus soberano, que está preparando as pessoas para a conversão, preparando, arando os corações, agindo no poder do Espírito, para que essas pessoas a quem nós iremos evangelizar sejam alcançadas, não pela eficácia da nossa sabedoria, da nossa retórica, da nossa pregação, sim, mas muito mais pelo poder do Espírito que opera. E aqui nós vemos Deus não só levantando o evangelista, mas Deus levantando o evangelizado. E quem é? Quem se trata o evangelizado que Deus já está preparando? Se trata de um eunuco. Ele é um eunuco. Eunuco é uma pessoa que foi emasculada, castrada. Por quê? Há muitas razões porque as pessoas emasculavam as pessoas. Algumas pessoas dizem que, por exemplo, era para ele poder conviver no palácio da rainha e assim não flertar com a rainha. Então o rei castrava os que iriam ser o guarda-costa, os que iriam, de uma certa forma, cuidar da rainha para evitar qualquer abuso, né? Seria assim. Não sei se esse é o caso, mas ele era eunuco. Além de ser eunuco, ele é um africano, ele é etíope. Não é Etiópia agora, irmãos, aqui que a gente tem aqui na África, no norte ali da África. Trata-se atualmente do Sudão. Então não confunda achando que o fato dele ser etíope é a mesma correspondência étnica agora. Possivelmente ali no sul do Egito, ali no Sudão. Ele também é dito que ele é um oficial de Candace, uma espécie de tesoureiro, ministro das finanças, ministro da economia, um levi, né? Da nossa economia. Então ele não era uma pessoa qualquer, ele não era um pobretão. Não imagine aqui a carruagem dele sendo aquelas carroças velhas, desengonçadas. É uma carruagem real. Ele é o alto oficial de Candace. Então ele é uma pessoa que tem uma posição social, um status social de renome, né? E ele é um etíope. A Etiópia, naquela época, era um país idólatra, cheio de ídolos, de templos. E, de repente, olha para mim, esse homem está num estalo e resolve ir para Jerusalém. Adorar. O texto diz, ele estava voltando de Jerusalém porque ele foi adorar. Ora, ele tinha tantos ídolos lá, tantos deuses, tantos templos. O que fez ele ter esse impulso, esse insight de sair para Jerusalém para adorar? Um Deus invisível, o Deus dos judeus. O Deus que não tem olhos, né, que não é de ídolos, que não tem prata, ouro. Não é estranho? E ele faz uma viagem longa, porque a distância entre a Etiópia e Jerusalém é longa demais. E arriscada, custosa, demorada. Não imagine que ele foi de avião, ele foi de carroça, puxada por boi. Deve ter demorado dias, meses, não sabe nem se ia voltar. E ele foi para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, amados, imagina a situação. Ele é um gentil, etíope, e ele é um eunuco. Lá em Jerusalém, ele não pode ter livre privilégio de entrar no templo lá de Salomão, Herodes, no caso.
Por quê? Porque havia uma barreira lá bem escrita, um gentio aqui não passa. E, além do mais, segundo Deuteronômio 23, um eunuco não pode ter, não pode ser convidado, não pode ter uma relação de adoração lá, por causa da condição de eunuco, segundo a situação dele. Ou seja, ele era etíope, gentio e eunuco. E isso dava uma barreira tremenda entre a expectativa que ele foi para Jerusalém, conhecer o Deus de Israel, o Deus invisível, e a frustração que eu imagino que ele deve ter tido, de não ter tido a oportunidade de entrar num culto, de participar de um culto. Mas o texto diz que ele vai lá, e ele traz de lá, a hipótese é essa que eu deduzo, um livro do profeta Isaías. Ele compra um livro do profeta Isaías. Você não está percebendo que alguma coisa está acontecendo no coração desse etíope? Ele vai para Jerusalém atrás de um Deus invisível e compra um livro. Ele tem dinheiro, ele adquire um rolo do profeta Isaías. O que está acontecendo, amados? Você sabe o que está acontecendo? Deus está preparando ele. E é assim que acontece na evangelização. Deus prepara as pessoas. Deus faz isso. Todos nós, amados, somos mortos em nossos delitos e pecados, insensíveis e indiferentes. Mas Deus opera lá. Deus vai lá em nosso coração. Deus compele. Não só o evangelista vai, mas Deus do outro lado está compelindo o evangelizado. Deus está operando não só naquele que evangeliza, mas naquele que é evangelizado. De quem é a glória? De quem é no começo, meio e o fim da salvação? É Deus. É Deus que salva. Deus é o autor da salvação. Ele levanta o evangelista, mas ele também está operando, compelindo, trazendo anseios no coração daquele etíope, modificando suas afeições, despertando os interesses espirituais. O camarada vai para um culto lá não sei aonde, correndo risco de vida, compra um livro e começa a ler esse livro, sabe, tentando entender a palavra. Deus prepara aquelas pessoas e prepara os corações evangelizados. Amados, lembro-me que entrei na escola técnica em 1988, curso de escola eletrotécnica, Escola Técnica Federal de Ceará, que hoje não tem mais esse nome, eu acho uma pena. E fiz o curso de eletrotécnica, eu sou eletrotécnico. E eu me lembro muito bem que estava na sala de aula de manhã, não, minto, à noite, e vi andando lá na sala, tudo desconhecido, todos os alunos novos, e passando na hora do intervalo, saindo da sala dela, vi um livro preto na carteira de um aluno. Passei, olhei assim, atravessei, deu aquela rabiscada, aquele olhar naquele livro preto. Fiquei curioso. Saí, quando eu voltei, eu cheguei, de quem é esse livro? E o aluno disse, a Bíblia de Scofield. Inesquecíveis. De quem é esse livro? O aluno disse, é meu? E eu fiquei curioso, o que é que tem aí nesse livro? Oxi! E aí Deus começou a operar no meu coração. Esse rapaz chama-se Tomé Bezerra. E durante um ano, ele foi lento e gradualmente me apresentando o evangelho. E o interesse pelo evangelho era fulminante na minha alma. Inesquecível, aquela paixão arrebatadora que começou a tomar conta do meu coração. E ele sentava comigo, amados, nos intervalos lá, essa amizade que a gente desfrutou, e ele sentava comigo nos intervalos e me falava do plano da volta de Cristo. Ele desenhava a cruz, aí fazia uma nuvem, aí dizia, Cristo vai voltar aqui vai ter um milênio e tal, aqui vai ter um anticristo e tal, e eu ficava vibrando com aquilo ali. E ele pegava, e ele vibrava muito com Israel, ele era fã de Israel, e ele abria Ezequiel 39 para mim, irmãos. Ezequiel 39 para mim evangelizar. Alguém já evangelizou alguém com Ezequiel 39 aqui? Não? Irmão, você está perdendo o seu tempo. Porque eu nunca esqueço, ninguém usa Ezequiel 39 para evangelizar ninguém, mas ele usava.
eu sou contra ti, Gog, príncipe de Magog, sei o que, Tubal. E ele disse, olha aqui, tentava me explicar aquela profecia. Eu botei anzol na tua boca, te arrastarei. Ezequiel 39? Eu ficava deslumbrado com tudo. Meus olhos brilhavam. Irmão, eu tinha preguiça de ler, detestava ler, esse negócio de ler não era comigo. Eu rejeitava isso. Esse meu camarada, eu comecei a gostar de ler, ele me dava o livro do Mal, eu lia o livro do Mal, chamada Meia-Noite, no Israel, eu devorava, virava a noite. Era um negócio assim fulminante. O que estava acontecendo? O que é que era acontecendo comigo? Hein? Era Deus, irmãos. Era Deus preparando meu coração, despertando a alma, me seduzindo, me transformando as minhas afeições, quebrando toda a resistência, toda a dureza do meu coração. É Deus, amados. Deus prepara as pessoas para a conversão. Deus prepara os seus. Ele vai adiante de nós, preparando os nossos corações. E isto deve nos animar a evangelizar. Isso deve nos encorajar. Então, para um pedacinho. Pense onde você está. No trabalho, na escola. Tem lá alguém que Deus está preparando. Está perto de você. Pastor, eu ainda estou naquela escola, talvez é porque Deus quer lhe usar lá. Eu ainda estou naquele trabalho, é porque talvez Deus tenha alguém lá preparando. Esteja atento, amados, o mover de Deus. Pois Deus está, muitas vezes, trabalhando antecipadamente conosco, através de nós, para alcançar essas pessoas que estão lá. Portanto, eu queria fazer umas aplicações para a minha terceira lição. Precisamos nos cercar de pessoas não cristãs, amados. Precisamos. Muitos são cercados só por pessoas cristãs. E não tem nenhum relacionamento com pessoas não cristãs. Precisamos nos cercar. Precisamos nos cercar com pessoas não cristãs para evangelizar. Lembremos que o evangelismo é para todos também. Filipe aqui, amados, não é pastor, nem apóstolo. Ele foi um diácono. Ele foi um diácono, lá escolhido em Atos 6, mas que rompeu a barreira do diaconato e se tornou evangelista. O que eu estou querendo dizer? Muitas pessoas não evangelizam. Olhe para mim, e eu acho que essa é uma desculpa que muita gente usa, dizendo, evangelização é para pastor e profissionais, missionário, seminarista. Não é comigo isso. Irmão, não é com você. Muitas pessoas usam essa desculpa. E lembrem, devemos, acima de tudo, ter esperança, otimismo. Não em nossa capacidade. Não em nossa capacidade. Mas no Deus que prepara os seus. Terceira lição. Temos que falar de Jesus e sua pessoa e obra. Temos que falar de Jesus, da sua pessoa e da sua obra. Não podemos evangelizar sem comunicar o evangelho. Não há evangelização sem evangelho, irmãos. Nós vemos que primeiro o evangelista foi levado, ele dispôs-se aí, ele saiu daquele lugar e foi para outro. Então a ideia de ir. Vemos que Deus estava operando antecipadamente no coração do evangelizado, preparando o seu coração para a palavra. Mas precisava alguém falar do evangelho. Precisava alguém ir lá. E esse alguém foi. E quando ele foi, o que é que ele foi fazer? Qual foi o objetivo do encontro entre o evangelizador e o evangelizado? Foi o compartilhar do evangelho. Filipe vai, atendendo a voz de Deus, e aproxima-se, segundo a orientação do próprio Deus. Aqui agora muda a figura, né? Antes era o anjo que mandou, agora é o Espírito que diz, se aproxima daquela carroça. Ele para num determinado lugar, eu acho que começa a passar algumas carroças, ou não passa nenhuma carroça, ele deve ficar atônito para saber o que é que eu faço. Eu vim para cá, o anjo me mandou, mas eu não sei o que é que eu faço. Até que então recebeu uma segunda ordem. Só olha, está vendo aquela carroça? Agora imagina aqui, irmãos, a carroça não é uma carroça de corrida romana, né, naquelas bigas, é uma carroça possivelmente puxada por um boi,
que está puxando bem lento, bem gradual. E há uma ordem do Espírito, a Filipe diz, olha, está vendo aquela carroça? Se aproxima dela. E o texto diz que ele se aproximou. E quando ele se aproximou, ele escuta o eunuco lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías. Deixa eu explicar. Era comum fazer leitura em voz alta. Nós é que temos essa prática de lermos silenciosamente. Há uma discussão se quem aprende mais é a leitura silenciosa, a leitura em voz alta. Mas aqui diz o texto que ele estava lendo em voz alta, o profeta Isaías. E eu presumo, se é uma dedução minha, como pregador, que ele estava lendo de cabo a rabo. Ou seja, ele está vindo dessa viagem longa, né? E ele está lendo, talvez leu uma, leu duas vezes, ele comprou o rolo todo, e ele está lendo. Leu Isaías 1, Isaías 2, Isaías 3. Em alguns textos ele deve ter passado e isso mexido o coração, eu presumo. Por exemplo, Isaías 6, aquele texto. Ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ele viu o chamado de Isaías. Ele deve ter lido aquele texto da conversão de Charles Spurgeon. Olhai para mim e sede salvo. Isaías 42. Ele leu muitas promessas de juízo da Etiópia, país dele. Tem 3 ou 2 promessas lá que o profeta diz que Deus vai julgar a Etiópia. Ele deve ter botado a mão na cabeça. Vixe, vai vir coisa para mim. Ele leu Isaías 40, que texto brilhante. Fala do Deus Todo-Poderoso. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então ele está lendo o livro de Isaías. E de repente ele para num texto. Qual? Isaías 53. E o texto diz aí o que ele estava lendo. Olha lá, versículo 32. Foi levado como ovelha ao matadouro. E como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra sua vida é tirada. Então ele está lendo e chega nesse texto. Isaías 53, irmãos, para você ter uma ideia, segundo alguns entendem, é o Everest da Bíblia. É o Everest da Bíblia. Não é nem o Everest de Isaías, é o Everest da Bíblia. Esse é o ponto mais alto da Bíblia. É a partir dali que a gente tem uma compreensão de todo o Antigo Testamento. A gente sobe em Isaías 53 e compreende muitas coisas. As coisas começam a fazer sentido a partir de Isaías 53. É uma chave hermenêutica, Isaías 53. E ele está lendo esse texto e ele fica como quem curioso, porque ele não tem ideia de quem é essa pessoa que está sendo aí levada para o matadouro de uma forma injusta, calada, muda, humilhada e sendo morta. Né? Possivelmente a ideia aí de ressurreição também que há implícito aí. Então ele lê esse texto e cabe um questionamento que ele faz, porque o Filipe pergunta a ele, você está entendendo o que está lendo? Né, irmãos? Ele pergunta, ele disse, não, como é que eu vou ler, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Irmão, eu fiquei pensando comigo aqui, né? Você vê a coisa. Como Deus é bom. Nosso camarada estava lendo Isaías 53. O irmão Tomé me ensinava Ezequiel 39. Veja a diferença aqui, né? Como é que Deus é bom. E aqui, então, de repente, ele chega nesse ponto crucial. E ele pergunta de quem é essa pessoa. Os rabinos tinham várias interpretações para esse texto, os rabinos judeus. Alguns achavam que é Israel. Outros achavam que é o próprio Isaías. Enfim, até uns achavam que é o Messias, mas não entendiam muito bem como é que isso se enquadrava dentro das expectativas messiânicas. Mas aí o texto é bem claro. A partir desse texto, o texto de Isaías 53, que fala da morte do Filho de Deus, do sofrimento, do calvário dele, da humilhação, ele alguns dizem que é a mais brilhante descrição do Calvário, mais do que os evangelistas que foram testemunhas oculares.
Isaías consegue descrever o Calvário de uma perspectiva tão poderosa, tão vívida, embora ele esteja escrevendo 700 anos antes de acontecer. Mas o mais importante aqui é que o texto nos diz, a narração nos diz, que a partir daí, o Filipe foi e anunciou-lhes Jesus. Olha aí. Então, versículo 35. Começando dessa passagem, anunciou-lhes Jesus. E aqui é a terceira lição do evangelista Filipe para nós. É necessário falar de Jesus, da sua pessoa e obra. É necessário. Irmãos, esse é o ato central da evangelização. Anunciar Jesus. Quem ele é e o que ele fez. Então não há evangelização sem anunciar a obra perfeita de Jesus Cristo. Não podemos evangelizar a menos que nós falamos do que Jesus é e do que ele fez. Não há evangelização assim, sem isto. Alguém fez uma observação interessante, que a conversão desse homem é tão fantástica, que enquanto Paulo se converte por meio de uma ação sobrenatural, de uma voz, de uma luz, ele não tem voz nenhuma, ele não tem luz nenhuma, Deus não aparece para ele sobrenaturalmente, não há nada de miraculoso, sobrenatural aqui nesse sentido de milagre, e ele se converte com a simples leitura da palavra de Deus e uma belíssima explicação. Por quê? Porque a palavra tem poder. Porque a palavra que o Espírito Santo usa a palavra como instrumento de conversão, de regeneração. Então eu queria, amados, aqui compartilhar algumas aplicações. Deus usa 2 instrumentos fundamentais para a evangelização e a conversão: a palavra e o Espírito. O Espírito, a palavra. É claro, alguém pode ler a Bíblia e não se converter. Por quê? Porque precisa de uma ação do Espírito, iluminando os olhos, tirando as escamas. Não estou entendendo, disse o eunuco. Eu não entendo. Sem entendimento não há fé. Não há fé. Sem compreensão não há fé. A fé não é gerada na ignorância. A fé não germina no desconhecimento. É preciso compreender. Agora, não só compreender. Tem pessoas que compreendem e não se convertem. É preciso uma ação da iluminação do Espírito, abrindo os olhos e dando a pessoa essa iluminação, esse entendimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Outra aplicação, temos que falar da pessoa de Jesus, amados. Eu vejo muitas pessoas, amados, falando muita coisa da Bíblia, muita coisa importante. E tem muita coisa importante para falar. Mas e Cristo? E a pessoa dele? Que é o centro. Ele é o centro do Evangelho. E temos que mostrar às pessoas quem é Jesus e o que ele fez. Temos que revelar a obra preciosa dele nas Escrituras. A partir das Escrituras. O texto diz que a partir daí ele falou de Jesus. Não há evangelização sem a proclamação de Jesus Cristo. Terceira lição, quarta lição do evangelista Filipe para nós. Primeiro eu falei que temos que ir. Segundo eu falei que Deus prepara os seus para serem evangelizados. E também falei que não há evangelização sem a proclamação de Jesus Cristo. Mas uma quarta lição que eu tirei aqui, que queria compartilhar com você, que envolve a obra da evangelização, é a ideia de batismo. Temos que batizar as pessoas que creem. Temos que batizar as pessoas que creem. A obra da evangelização envolve também o batismo. Ou seja, o batismo está dentro da obra da evangelização. Inclusive está dentro da grande comissão de Mateus 28. Ide por todo o mundo, fazei discípulo, ensinando-os a guardar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria aqui rapidamente falar sobre esse assunto em 4 pontos. O que é batismo? Porque é isso que acontece. Porque depois
da apresentação do evangelho de Jesus para o eunuco, o texto nos diz que aquele eunuco começa e tem uma disposição, uma predisposição ao batismo, e ele foi batizado. E aqui eu quero tirar algumas ideias. Primeiro, o que é batismo? Batismo é uma ação, não é um símbolo, da identificação do crente na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. O que é o batismo? O batismo é uma identificação do crente em sua morte, sepultamento e ressurreição. Eu não acho que podemos tirar daqui uma defesa do batismo por imersão. Eu sou um batista, imersionista, que crê no batismo por imersão. Aqui nós temos um batistério, tem um irmão aqui da igreja que diz, isso não é um batistério, isso é um piscinério, que é uma piscina misturada com batistério. Temos aqui, a gente vai fazer batismo na próxima semana, de 8, 9 irmãos que vão descer as águas. Enfim, mas eu sou honesto, esse texto não dá para a gente deduzir ou inferir batismo por imersão aqui. Embora o texto diz que eles entraram na água, desceram, pararam o carro, desceram a água e foram para lá. Eu não quero, como é que a gente falar no silêncio, na especulação, mas eu creio que tinha água lá dentro daquela carroça. Ele não podia viajar sem água. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, não precisava entrar num rio para poder batizar, porque se o batismo fosse por outra forma, se batizaria em qualquer situação. É um argumento do silêncio, mas é uma coisa pensada. Por que eles entraram na água? Esse trabalho todo. Mas eu ainda continuo dizendo que a gente não pode aqui deduzir implicitamente que o batismo foi por imersão. Eu defendo o batismo por imersão por causa do significado dele. Morte, sepultamento e ressurreição. Segundo, o crente deve ser batizado. É outra coisa que eu vejo aqui no texto. Ou seja, esse crente foi alvo de uma obra poderosa do Espírito Santo, que usou a palavra para lhe converter, usou um evangelista. E ele, automaticamente, de uma forma bem convicta, pediu o batismo. É uma questão importante, é que se alguém creu, deve pedir o batismo, porque isso é fruto de uma convicção de que ele se converteu. É lógico disso. É certo que o pedido, muitas vezes, pode ser um mero entusiasmo. Eu já vi pessoas aqui querendo se batizar por entusiasmo, por fogo de palha. É bem assim. É certo que alguém pode dizer, não, pastor, eu estou tão fraco que eu preciso me batizar para ficar forte. Olha que coitado, né? Ele acha que se ele se batizar, ele vai ficar forte, assim, como se fosse um tônico. O cara vai sair forte. É uma visão mística errada do batismo. O batismo não é para dar força espiritual. Mas, via de regra, nós entendemos que aquele que se converte e o anseio vem no seu coração, ele não vai resistir ao batismo, ele vai batizar. Terceira coisa, que o requisito para ser batizado é a fé em Cristo. É outro princípio que eu tiro aqui. Olha para mim aqui, irmãos. Isso aqui é importante. Eu não creio no batismo infantil, porque o requisito para o batismo está bem claro. O que é que eu devo fazer para ser batizado? O que é que o Felipe responde? Crer. Qual é o requisito para ser batizado? Crer. Está bem claro o texto. O que é que eu faço para ser batizado? Se tu crê. Ou seja, muitas pessoas não se batizam por várias razões, mas aqui está muito claro que o que há por trás do requisito fundamental é a fé. A Bíblia, portanto, não tem fundamentação para batismo infantil. O exemplo do eunuco é o padrão que se segue em Atos. Crê, batiza. Crê, batiza. Crê, batiza. Crê, batiza. Crê, batiza. É o padrão. É o padrão. Pastor, a casa todinha foi batizada. Segue-se o padrão. Quem creu na casa
foi batizado. Uma criança de 1 mês de idade, creu? Não. Por quê? Porque o pressuposto é que o batismo vem depois da fé. É lógico isso. Então, esse é o padrão, o aspecto central. E que o requisito para ser a fé é em Cristo. Ou seja, é possível que alguém seja batizado sem ter fé em Cristo. É claro. É claro. Muitas pessoas podem se batizar sem ser genuinamente convertido. Mas não há como escapar disso. É necessário crer para ser batizado. E o quinto e último, para encerrar minhas lições, temos que entender que a evangelização é uma tarefa contínua. Eu quero tirar aqui do versículos 39 e 40. Leia comigo. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando ali, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O quinto lição que eu tiro do Filipe aqui para nós, sobre evangelismo, é esse. A evangelização é uma tarefa constante, contínua. Como termina o relato? Termina o relato da seguinte forma. O escritor Lucas retrata tanto a ação do eunuco como a ação de Filipe. Qual é o fim da história de eunuco? O texto diz que ele, depois que saiu da água, alegre, né, diz o texto aí, que ele ficou feliz. Quando saiu da água, o Espírito arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi segundo o seu caminho, cheio de júbilo. Então ele voltou para a sua terra natal. A tradição, amados, é interessante isso, conta que o Irineu foi um pai da igreja. Conta que esse homem voltou para a sua terra natal, sua cidade, e fundou uma igreja lá. Né? Ou seja, o que ele fez? Ele evangelizou. Ele continuou pregando. As palavras de Irineu essa. Ele fundou a igreja para pregar aquilo na qual ele mesmo crera. Então, ele se tornou pastor, segundo Irineu, de uma igreja lá. Olha que coisa interessante. Não sabemos se isso foi de fato verídico, porque é um relato, mas é provável. Uma história verossímil, possível de ter acontecido. Ele foi evangelizado, que se tornou um evangelista, pastor e fundou uma igreja na sua terra natal. Ou seja, ele deu continuidade à obra da evangelização. Com respeito a Filipe, como é que termina a história? O texto diz que ele, quando saiu dali, nunca mais viu o eunuco, e ele foi levado para outras regiões. Fazendo o quê? O que ele foi fazer? Evangelizava. Diz que o Espírito Santo arrebatou Filipe. A palavra arrebatou é interessante, né? Dá a ideia de um arrancar abrupto. Mesma palavra lá de arrebatamento, rapto, 1 Tessalonicenses. Mas aqui, alguns acreditam que não houve um tal de milagre, foi uma ideia de urgência. Ele saiu logo e continuou a obra da evangelização com entusiasmo, com euforia, com velocidade. Independentemente que se houve uma obra espiritual, de um arrebatamento dele, e o Espírito levou ele para outra cidade ou não, o importante é que ele foi e continuou fazendo. O que o texto diz que ele continuou fazendo? Evangelizando. E o que se conclui de tudo isso? Tanto da atitude do eunuco, como da atitude de Filipe, a quinta lição: precisamos continuar evangelizando. A obra da evangelização deve ser constante, contínua sempre. Ela não pode parar. Ela não pode ser interrompida. Irmãos, eu gosto de pastorear demais. Abrir meu coração, gosto mesmo. Gosto de pregar o evangelho, de ensinar, de instruir, de dar aula de escola dominical, de aconselhar, de administrar. Mas eu confesso a você que tenho muita saudade do tempo quando eu me converti. Olha assim, com nostalgia. Houve um tempo na minha vida cristã que era um inveterado evangelista. Eu não perdia tempo. Eu saí de casa em casa, igual o testemunho de Jeová, queimador de arroz. Né?
Não dava sossego. O cara sentava no ônibus comigo, eu já estava falando do evangelho. O que eu quero dizer com isso? Mas a gente, não estou querendo me queixar de forma nenhuma que os compromissos do ministério, isso é desculpa esfarrapada. Paulo diz a Timóteo, faz o trabalho de evangelista. Eu tenho que fazer o trabalho de evangelista. Independentemente da ação pastoral, do aconselhamento, da administração, da liderança, de todas as responsabilidades que me cumprem fazer. Mas o que eu quero dizer é que evangelização é uma prioridade. Evangelização é uma prioridade. Nate Sam foi um missionário da década de 50 nos Estados Unidos. Ele trabalhou com jovem, mas o jovem não queria nada, tinha compromisso. Uma vez ele disse assim, rapaz, eu estou cheio desse jovem. Não querem compromisso, não querem nada. Você já tem a Bíblia, você já tem o Evangelho, você já tem tudo. Eu vou lá para o Equador. Então, muitas vezes a gente fica, poxa vida, essas pessoas já têm tudo aqui, está aí o Evangelho na mão, os crentes estão tudo. Muitas vezes são relapsos em crescer, não querem, são morosos, preguiçosos, negligentes, mas já tem aí, já receberam o Evangelho, está lá. Sei que precisa ser alimentado, edificado, mas, irmãos, tem muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Eu acho que vocês, muitas vezes, muitas pessoas já têm demais que sai pelo nariz, já está, já chega. Mas tem gente que precisa falar de ouvir o Evangelho. E aqui nós vemos o nosso querido Filipe dizendo que saiu, que foi levado pelo Espírito, arrebatado para dar o quê? Continuidade à obra do Evangelho. A obra não pode parar. O Evangelho deve ser pregado continuamente. Comecei perguntando a vocês todos se vocês evangelizam, não foi? Caso você não faça, não tem feito, toma esse passo a fazer. Tenho aqui algumas desculpas que eu tirei de acho que McLean, o nome dele, estava na Conferência Fiel. Ele colocou 4 desculpas de pessoas que não evangelizam. Eu vou encerrar com elas. Escute. Muitas pessoas não evangelizam porque crê que a evangelização é trabalho de pastores e profissionais. Já falei sobre isso. Muitas pessoas não evangelizam, diz ele, porque vive ocupado, fruto de prioridades erradas e de um coração indiferente. Não tenho tempo. Você vai dizer, eu não tenho tempo nem para me coçar. Quanto mais para evangelizar. Terceira, muitas pessoas evangelizam porque temem a opinião das outras pessoas. Se eu falar, ele vai me criticar. Isso, o quê? Então, você tem medo de ser ofendido, atacado. Você tem que proteger seu eu da exposição, da crítica. Tu é crente. E quarto e último, muitas pessoas não evangelizam porque não confiam no evangelho. Pastor, eu evangelizei e nada aconteceu. Se converteu não. Filipe evangelizou, ele converteu. Eu nada. Porque muita gente entende que evangelização é igual a conversão. Não, irmãos. Você pode evangelizar e alguém não se converter, mas você evangelizou. Não confunda a evangelização com o fruto da evangelização. Não devemos confundir o fruto do evangelismo com a evangelização. Deus sempre será glorificado quando o evangelho dele seja proclamado. Quer aceite, quer rejeite.